Sabe aquele carro que você viu num filme e pensou: meu Deus, eu preciso ver isso ao vivo algum dia? Pois é, muitos desses carrões dos sonhos são totalmente proibidos de rodar no Brasil. E não é só porque são rápidos demais ou caros demais. Às vezes é burocracia, às vezes é segurança, e outras vezes é só Brasil sendo Brasil mesmo. No vídeo de hoje você vai conhecer os 10 carros que são proibidos por aqui, e os motivos vão te deixar de queixo caído. Tem carro que parece ter saído de um videogame, e tem até clássico que foi barrado. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual desses proibidões você queria muito ver passando na sua rua. Abrindo a nossa lista, ele, o lendário, o proibidão mais desejado dos games e dos filmes, o Nissan Skyline GT-R R34. Se você cresceu jogando Gran Turismo, Need for Speed, ou se emocionou vendo o Brian acelerar esse monstro em Velozes e Furiosos, então você sabe, esse carro tem alma. Mas por que ele é proibido no Brasil? Vamos lá. O R34 não passou nos testes de emissões e segurança exigidos por aqui. O carro nunca foi oficialmente vendido fora do Japão, o que complica tudo quando se fala em homologação. E não é qualquer carro. Estamos falando de um motor 2.6 litros biturbo, o famoso RB26DETT, com 6 cilindros em linha, que na prática gerava mais de 280 cavalos. Isso lá nos anos 90. E o melhor, tinha tração integral inteligente e câmbio manual de 6 marchas. Um verdadeiro brinquedo para adultos. Mas no Brasil, só entra como peça de museu. Quer trazer um? Prepare-se para enfrentar uma novela de documentação, taxas e dor de cabeça. A menos que você seja diplomata ou tenha um baita de um QI na Receita Federal. Mesmo assim, o R34 continua sendo o sonho de consumo de muita gente. Tem colecionador que paga mais de R$1 milhão para ter um desses na garagem, mesmo que ele nunca vá rodar. É tipo querer ter o Pikachu de verdade. Você sabe que não pode usar, mas só de ter, já é mágico. Você achou que Camaro era tudo igual? Que era só escolher a cor, pagar e sair por aí como se fosse trilha sonora do sertanejo? Nada disso. O Camaro ZL1, especialmente algumas versões dos Estados Unidos, é proibido no Brasil. E não é por falta de beleza, potência ou carisma. É por excesso. Para começar, o ZL1 é um monstro disfarçado de carro. Ele vem com um motor 6.2 V8 Supercharged, que despeja mais de 650 cavalos de pura força bruta. Isso mesmo, mais potência que muito carro de corrida profissional. Mas aí entra o problema. Algumas versões desse modelo não foram homologadas pelo Inmetro, seja por diferenças no sistema de emissões, seja por alterações técnicas que não se encaixam nos padrões nacionais. Aqui no Brasil, a gente até tem Camaro, mas é uma versão um pouco mais domesticada, digamos assim. Já o ZL1 americano vem com um apetite que assusta. Aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, suspensão magnetizada, freios de competição. É praticamente um muscle car com diploma de piloto. E o resultado? Burocracia. Testes que ele nunca fez por aqui. E o carimbo de proibido para uso comum. Mas claro, tem sempre aquele brasileiro criativo que tenta importar por conta própria. Aí vira aquela saga. Documentação travada, carro retido na alfândega, e às vezes, o final é triste. O carro acaba sendo apreendido ou até leiloado. É o tipo de coisa que mistura desejo, frustração e rebeldia num só pacote. Porque quem ama carro de verdade, sente no coração ver um desses impedido de rodar. Agora a gente entra num terreno sagrado, o templo da cultura JDM. E quem tá lá no topo desse altar é ele, o Toyota Supra MK4. Esse carro é quase um mito, e não só por causa do design ou da velocidade. O que fez o Supra entrar para a história foi o motor 2JZ GTE. Sim, aquele mesmo que a galera dos games e da mecânica venera como se fosse relíquia. São 3.0 litros, 6 cilindros em linha, biturbo e o melhor, uma estrutura que aguenta até 1000 cavalos com preparação pesada. Ou seja, o carro já nasceu forte, mas ainda deixa espaço para exagerar. Mas, e no Brasil? Proibido. Quase um fantasma. Por quê? Primeiro, o Supra MK4 nunca foi vendido oficialmente por aqui. E segundo, para rodar legalmente, precisaria passar por uma série de testes de impacto, emissões, segurança e adivinha? Não passou por nenhum. E o que aconteceu? Brasileiro sendo brasileiro, claro.
Tentaram importar na marra, com jeitinhos, documentos meio tortos, placas de outro carro. Resultado: apreensões, multas gigantes e vários Supras parados em pátios alfandegários. Uma tristeza. O mais louco é que o Supra não é só um carro. Ele representa liberdade, rebeldia, nostalgia. É o tipo de coisa que te pega lá no fundo, quando você lembra de você mesmo, adolescente, olhando um desses em pôster ou zerando o Need for Speed Underground. Hoje em dia dá até para tentar trazer um legalmente como carro de coleção. Mas prepare-se, o custo vai lá para cima. E ainda assim, o uso é extremamente limitado. Rodar por aí? Só em evento, desfile ou se for muito sortudo. Se você é fã de carro clássico, pega a pipoca porque agora o papo é sério. Vamos falar dele, o Ford Mustang Shelby GT 500, dos anos 60 e 70. Aquele carro que parece ter sido esculpido para ser lendário. Visual imponente, farol nervoso, linhas agressivas e um coração que bate forte. Um motorzão V8 de 7.0 litros, que na versão 1967 entregava mais de 355 cavalos. O tipo de carro que fazia o chão tremer e o coração disparar. Mas no Brasil, bloqueado. Proibido de rodar legalmente. Sabe por quê? A maioria desses modelos não passou pelos requisitos modernos de segurança exigidos para homologação. Nem airbags, nem estrutura reforçada para impacto lateral, nem nada disso que hoje é padrão. E tem mais. Como esses carros são antigos, muitos vieram para o Brasil sem retrofit de segurança. Ou seja, do jeitinho que saíram da fábrica nos anos 60. Aí o governo diz: legal para ver, perigoso para dirigir, tem até versões que são permitidas como veículos de coleção. Mas para rodar com placa preta, você precisa de uma burocracia danada, vistorias, laudos técnicos. E no fim das contas, o carro vira mais enfeite de garagem do que parceiro de estrada. E vamos ser sinceros, esse carro representa o pecado da liberdade. É o tipo de máquina que você não dirige, você doma. E o som? Parece que o carro tá gritando: eu sou livre, mesmo parado. Só que aqui no Brasil, essa liberdade tem limite. E o Shelby GT 500, infelizmente, bateu de frente com ela. Se a gente fosse falar de carro como se fala de super-herói, o Bugatti Chiron seria tipo o Superman dos motores. Só que mais bonito, mais rápido e muito, muito mais caro. Estamos falando de um carro que parece ter sido feito para desafiar a lógica. Motor W16 quadriturbo de 8.0 litros. Sim, você ouviu certo. 4 turbos, que juntos entregam nada menos que 1.500 cavalos de potência. Isso coloca o Chiron de 0 a 100 km por hora, em menos de 2,5 segundos. Tem avião que decola mais devagar. Agora, adivinha se esse monstro pode rodar pelas ruas do Brasil? Não, ele é proibido. E por uma série de motivos. Primeiro, o preço dele ultrapassa os 20 milhões de reais com impostos e taxas. Não é só caro, é quase ofensivo. Segundo, o Chiron não atende a uma série de exigências brasileiras, como limites de ruído, emissões de poluentes e, pasme, até questões relacionadas ao tipo de combustível. Ou seja, o carro é tão avançado que o Brasil olha para ele e diz: aqui não, campeão, vai atrapalhar o sistema. Mesmo se algum milionário quisesse trazer um legalmente, ainda teria que encarar uma avalanche de burocracia, adaptações técnicas e homologações que praticamente tornam a ideia inviável. Na prática, o Chiron tá no Brasil só como decoração de garagem de altíssimo luxo. E olhe lá, esse carro mexe com todos os sentidos. Ele não é só um carro, é uma experiência sensorial, visual, auditiva, até espiritual, se você for do tipo mais emotivo. Sabe aquele tipo de carro que parece ter sido criado só para ser proibido? Pois é. Esse é o Dodge Challenger SRT Demon 170. Um verdadeiro pecado automotivo, com nome, cara e alma de vilão. O Demon não foi feito para dirigir, foi feito para assustar. Ele vem com um motor V8 6.2 Supercharged, com nada menos que 1.025 cavalos de potência usando combustível de alta octanagem. É o carro de produção mais rápido do mundo no quarto de milha. Para você ter uma ideia, o Demon é o único carro de fábrica que consegue empinar a frente ao acelerar. Tipo dragster mesmo. E aí você já sabe, tudo que é bom, o Brasil proíbe.
Aqui, ele entra na lista negra por vários motivos: excesso de potência, nível de emissão de ruído acima do permitido e, claro, emissões de poluentes que fazem o Inmetro cair da cadeira. Além disso, ele não tem algumas assistências que os órgãos brasileiros consideram essenciais para a segurança urbana. Resultado: nada de Demon rodando legalmente nas ruas do país. E o mais engraçado, ou trágico, é que o Demon foi lançado como uma edição limitada, só para quem queria exagero, tipo aquela criança interior que pensa: e se a gente colocasse todo o poder num carro só? A Dodge foi lá e fez. Mas no Brasil, esse tipo de ousadia costuma acabar parado no pátio da Receita Federal. Triste fim para um carro que nasceu para correr. E correr muito. Chegou a hora de falar de um carro que parece ter saído do futuro e dado um pulinho no presente só para deixar a gente babando. Tô falando da McLaren P1, o super esportivo híbrido que, mesmo sendo uma obra-prima da engenharia moderna, não pode rodar nas ruas do Brasil. A P1 é aquele carro que une dois extremos: tecnologia limpa com selvageria total. De um lado, um motor elétrico super eficiente. Do outro, um V8 biturbo de 3,8 litros. Juntos, entregam quase 1000 cavalos de potência. É como se fosse um Fórmula 1 disfarçado de carro de luxo. Acelera de 0 a 100 em 2,8 segundos. Freia como se grudasse no chão e tem uma aerodinâmica que parece desafiar a física. E aí você pensa, se é híbrido, deve ser liberado, né? Errado. No Brasil, a McLaren P1 simplesmente não passou nos testes de homologação. Não rolou compatibilidade com os padrões técnicos nacionais. A parte elétrica, por exemplo, não conversa com a nossa malha de certificações. E claro, o preço e a manutenção também assustam. O carro custa mais de 15 milhões de reais, sem contar o drama para importar, adaptar e esperar os órgãos liberarem, o que na prática quase nunca acontece. A verdade é que a McLaren P1 representa o desejo máximo de qualquer gearhead moderno. Ela mistura sustentabilidade com adrenalina, algo que parece impossível, mas que eles conseguiram fazer. E é justamente por ser tão avançada que ela foi barrada aqui. Se você achava que já tinha visto tudo em matéria de carro proibido, respira fundo. Porque agora a gente vai entrar no território dos deuses automotivos. Esse é o Koenigsegg Agera RS, ou como eu gosto de chamar, o carro que foi tão rápido que o mundo teve que recalibrar a noção de velocidade. Não é brincadeira. O Agera RS quebrou o recorde mundial de velocidade para um carro de produção, atingindo 447 km por hora. Isso é mais rápido do que muito jatinho em fase de decolagem. Mas como todo carro quase mitológico, ele também carrega uma maldição. É proibido no Brasil. O motivo? Vários. Para começar, o Agera RS é um carro extremamente raro, com produção limitada a pouquíssimas unidades no mundo. E como não há volume suficiente, ele não passou pelos processos de homologação exigidos por aqui. Além disso, ele excede as dimensões e especificações de segurança permitidas nas vias públicas brasileiras. E o motor? Uma obra de arte insana. V8 5.0 litros biturbo, gerando 1160 cavalos de potência, ou mais, se usar combustível E85. É potência de foguete com chassi de fibra de carbono. E tudo isso num carro que pesa cerca de 1.400 quilos. Isso significa que ele tem a relação peso-potência de um míssil com rodas. Mas o Brasil, claro, não tá nem aí. Sem testes de impacto, sem base legal para manutenção, sem chance. O Agera RS é o tipo de carro que, mesmo se alguém conseguir importar, vai ficar só na garagem, ou no guincho. Ele é o desejo proibido. O símbolo máximo da vaidade, da velocidade e do quero porque ninguém tem. Um carro que fala direto com aquele lado criança que queria vencer todos os rivais com um super carro de videogame. Agora a gente vai de um extremo ao outro. Do barulho ensurdecedor dos V8 para um silêncio absoluto que humilha qualquer super esportivo. Bem-vindo ao universo do Tesla Model S Plaid, o carro elétrico mais rápido do mundo, que também é proibido no Brasil. Esse carro parece ter sido projetado por alienígenas entusiastas de corrida. São 1020 cavalos de potência, gerados por 3 motores elétricos que colocam o Model S Plaid de 0 a 100 km por hora, em absurdos 1,99 segundos. É mais rápido que Bugatti, Ferrari, Lamborghini.
Praticamente qualquer coisa com 4 rodas. E sabe o mais maluco? Ele é um sedã. Cabe à família inteira. Ou seja, é tipo ter uma nave espacial com porta-malas. Mas por que o Brasil proibiu? Bom, primeiro, a Tesla não tem representação oficial por aqui. Isso já complica tudo. Depois, o sistema elétrico do Plaid não foi homologado pelos padrões brasileiros. Ele simplesmente não se encaixa nas normas técnicas nacionais. É como tentar conectar um USB-C num disquete. Além disso, não existe assistência técnica homologada, e a segurança em caso de acidentes com carros elétricos ainda está engatinhando por aqui. A verdade é que o Plaid é tão à frente do tempo que o Brasil não tem nem estrutura para lidar com ele. E claro, não podemos esquecer do fator preço salgado com imposto de pimenta. Trazer um desses para o Brasil pode passar fácil dos 2 milhões de reais, mesmo sendo um Tesla. Aí você junta burocracia, incompatibilidade e zero suporte técnico. E pronto, barrado. O Tesla Model S Plaid é aquele carro que faz a gente lembrar da criança que desenhava carros voadores. Porque ele pode não voar, mas o jeito que acelera parece mágica. E em primeiríssimo lugar da nossa lista, o tanque que virou carro, o exagero em forma de SUV, o ícone da ostentação bruta, o Hummer H1. O H1 é baseado diretamente no Humvee militar americano, usado em guerras, missões de resgate e qualquer coisa onde o terreno é mais selvagem que a vontade do brasileiro de ter um desses. Ele tem motorzão diesel V8, 6.5 litros, com torque de trator. Só para ter ideia, ele não foi feito para acelerar. Ele foi feito para passar por cima de quase tudo. Pedra, buraco, enxurrada. Parece que ele ri das dificuldades da estrada, mas no Brasil, proibido. E acredite, com razão. Primeiro porque o Hummer H1 é grande demais para os padrões urbanos brasileiros. Literalmente. Ele não se enquadra nas normas de circulação, ultrapassa limite de largura, peso e ocupa quase 2 faixas ao mesmo tempo em algumas vias. Segundo, ele é um monstro de poluição. Os níveis de emissão de poluentes e o consumo de combustível fazem os órgãos ambientais aqui entrarem em modo de emergência só de olhar para a ficha técnica. Estamos falando de um carro que pode fazer 3 km por litro. Isso se você estiver com sorte. Resultado? Ele não atende à legislação ambiental, nem às normas de segurança urbana. E mesmo se você tentar trazer um como item de coleção, o uso vai ser quase nulo. Não dá para andar numa cidade brasileira com um carro do tamanho de uma sala de estar. Mas a real é que o H1 não é só um carro. Ele é uma declaração de poder, de presença, de olha pra mim. É o tipo de coisa que conversa com aquele desejo infantil de ter o maior carrinho da caixa de brinquedo. E com aquele adulto que quer dizer, eu posso tudo. E aí, já escolheu qual desses proibidões seria o seu xodó, se pudesse rodar livremente por aqui? O Skyline? O Demon? Ou o Tesla que parece um foguete? A verdade é que esses carros representam mais do que metal, velocidade ou luxo. Eles tocam sonhos. Mas por aqui, sonho também tem regra. E o Brasil é cheio delas. Segurança, meio ambiente, burocracia. Tudo isso acaba barrando alguns dos carros mais incríveis do planeta. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses você achou mais injustiçado? Ou melhor, qual você queria ver na sua rua, fazendo aquele barulho, ou aquele silêncio no caso do Tesla, de arrepiar? E ó, se você curte carro de verdade, já confere o vídeo anterior do canal, onde eu falei sobre os 10 carros mais icônicos do Brasil. Tá imperdível, e pode apostar que tem muito carro lá que, ao contrário desses aqui, fez história nas nossas ruas. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você curte carro, aqui é o seu lugar.